Urgente, urgente, presta atenção no que eu vou te falar agora, porque o que acabou de explodir em Brasília está sendo tratado nos bastidores como uma das situações mais explosivas e assustadoras dos últimos tempos. Eu tô falando, gente, de uma bomba tão pesada, mas tão pesada, que tem gente em completo desespero nesse exato minuto, tentando evitar um colapso total. E olha, eu sinceramente acho que ninguém estava preparado para o tamanho dessa bomba que acaba de ser confirmada, viu? O clima é de tensão máxima, correria, telefonemas frenéticos, portas fechadas, reuniões de emergência e um silêncio estranho tomando conta dos corredores do poder. Tem gente tremendo e em pânico nesse momento, porque as informações que começaram a vazar agora são simplesmente devastadoras. E quanto mais detalhes aparecem, pior fica, muito pior. O que parecia apenas mais uma crise comum rapidamente virou um verdadeiro terremoto político capaz de explodir tudo de uma vez, gente. Algo muito, mas muito sério envolvendo o Lula acaba de ser anunciado. O mais assustador é que existe uma informação escondida no meio dessa história que está deixando até aliados do Lula sem reação, gente. Sim, tem algo sendo revelado aos poucos, uma peça obscura dessa bomba que muda completamente o rumo de tudo nas próximas horas. E é exatamente isso que está causando um clima de medo absoluto nos bastidores. Nesse momento, assessores estão tentando conter o estrago. Lideranças entram em modo de emergência e a internet já começou a ferver num nível inacreditável. O assunto explodiu, tomou conta das redes, grupos de WhatsApp entraram em colapso e milhões de brasileiros estão tentando entender o que realmente está acontecendo por trás dessa cortina de caos e mistério. Mas segura aí, porque o pior ainda está vindo. Existem detalhes que ainda não foram totalmente revelados ao público e essas informações estão chegando aqui agora, vai ser tudo mostrado aqui nesse vídeo. Então preste muita atenção, você que está acompanhando aqui, deixa o seu like, contribua com o nosso canal, Deus te abençoe grandemente e vamos para o vídeo. Eu quero muito que vocês entendam isso aqui, tá? Esse foi um tweet que eu escrevi agora. Eu fiz questão de ligar para os assinantes da Timeline, falando para eles, eu preciso da ajuda de vocês para compartilhar a live de hoje, tá? Eles podem confirmar para vocês aí. Eu liguei para os assinantes no grupo lá do WhatsApp, feito pelos próprios assinantes, não é um grupo da Timeline, feito pelos próprios assinantes. E eu falei para eles, olha, esse assunto é muito grave, a gente precisa explicar para o povo brasileiro. O ano era 2002. No ano de 2002, o Lula estava em campanha e ele iria vencer as eleições. E aí saiu saíram várias matérias da ABIN. A ABIN que não era do PT, era a ABIN do PSDB, mostrando documentos que comprovavam as Farc querendo colocar 5 milhões de dólares na campanha do Lula. 5 milhões de dólares. Eu vou repetir. As Farc que queria colocar 5 milhões de dólares na campanha do Lula. E aí, nesses 5 milhões de dólares que as Farc queria colocar na campanha do Lula, os nomes envolvidos eram tal de Padre Medina. Vou mostrar para vocês a imagem do tal do Padre Medina e outros terroristas que estavam atuando na campanha do Lula em 2002. 2002, tá? E aí, o que nós vimos? O PT sofreu menos barulho do que a tal da própria direita com relação ao Flávio Bolsonaro. Mas era só uma questão de dinheiro na época? Não. As Farc foram inúmeras vezes desmascarados por matar criancinhas. Sem contar que eles colocavam menores de idade com fuzil e roupa de militar no meio da floresta amazônica para contrabandear cocaína, matar oponentes, fazer atos terroristas
para poder transformar a Colômbia no que ela é hoje, a Colômbia do Petro, o cocaineiro. E aí, eu escrevi nesse tweet, por mais que o PT tenha mudado a ABIN em 2005 para desfazer a denúncia de 2002, isso eu vou explicar para vocês, o Partido das Trevas nunca deixou de ser amigo das Farc. Então, por mais que alguém venha dizer assim, não, Alan, mas a própria ABIN, 3 anos depois, vai dizer que não teve financiamento do PT. Mesmo assim, o PT nunca desfez a sua amizade com as Farc. E aí eu escrevi, vocês entenderam a M, que é um isentão sem memória, burro e sem senso das proporções, abrindo a boca para opinar? Eu inicio o programa de hoje com esse recado para você entender a urgência desse programa. Eu quero que você me diga qual outro programa que está falando da necessidade desse senso das proporções, o que realmente o PT fez, que é muito pior do que corrupção, o que realmente representa o PT com as Farc, que é muito pior do que roubar dinheiro. O que representa termos mais 4 anos, não apenas de roubo, mas de destruição da vida dos brasileiros. Eu quero que você me diga qual outro programa de jornalismo que realmente está falando isso para vocês. Eu quero que vocês digam com clareza, Alan, tem vários outros programas e citem o nome dos programas. Em breve, nós queremos iniciar a nossa TV aqui em Orlando, na Flórida, em TV aberta. Já temos até data marcada, mas a gente vai segurar, né? Minha irmã está aqui no estúdio comigo. Temos até data marcada para o lançamento da TV, a gente está só ajustando os últimos detalhes, sabe aqueles testes? Só que nada disso é relevante para mim em comparação ao fato de você que está me assistindo compartilhar essa live e explicar, para que eu possa explicar para as pessoas a importância desses assuntos. Em 2005, teve muita contradição do PT com relação a esse financiamento das Farc. A denúncia fora feita em 2002 e eu quero mostrar para vocês o quão canalha foi essa resposta do PT. O que aconteceu? Em março de 2005, a revista Veja publica relatórios vazados da Agência Brasileira de Inteligência, uma denúncia que é de 2002, onde as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, conhecida como FARC, F-A-R-C, teriam oferecido 5 milhões de dólares para financiar a campanha eleitoral do PT em 2002. E aí, as informações foram frutos de um infiltrado da própria ABIN que esteve em uma chácara que estava ali o Padre Medina, pessoal do PT, onde o pessoal do movimento sindical estava fazendo um churrasco. E aí, um infiltrado da ABIN pegou essas informações e fez os memorandos e explicou. Membros de movimentos sindicais e de esquerda organizados em um comitê de apoio às Farc, na chácara Coração Vermelho, nos arredores de Brasília, no dia 13 de abril de 2002. O embaixador do evento era o tal do Padre Olivério Medina, representante das Farc no Brasil, e, segundo o relatório da ABIN, ele estava bastante feliz ao anunciar a doação de 5 milhões de dólares para o PT. Esse agente infiltrado escreveu o primeiro informe no carro, à beira da rodovia, logo após a reunião. Foi nesse encontro fechado que a suposta promessa de 5 milhões para a campanha do Lula foi verbalizada pela primeira vez. E aí, a origem do dinheiro seria das Farc, na verdade a origem é da cocaína, venda de armas, e aí ela passaria por uma lavagem de dinheiro em Trinidad e Tobago. A transferência seriam 3 ordens de pagamentos detectados com apoio da Polícia Federal, totalizando aí 1 milhão de dólares. E aí, o destino final seria, então, 300 empresários no Brasil ligados ao Partido dos Trabalhadores para irrigar os comitês de campanha. O coronel Ferreira, à época, disse: não podemos afirmar que o dinheiro era da guerrilha mesmo. Eram indícios fortes, mas a investigação parou. E aí, como é que as Farc estariam fazendo à época, com relação a essa campanha do Lula em 2002? As Farc
com dinheiro da cocaína e da venda de armas, colocaria o dinheiro em empresários e esses empresários financiariam, então, a campanha do Lula em 2002. Aí começou a guerra das versões para dizer se era verdadeiro isso, o fato ou não. A revelação do caso gerou uma imediata colisão de narrativas, e para entender o encobrimento e as contradições, nós vamos mapear aqui 3 atores centrais dessa crise institucional de 2002 no Brasil. O PT fez uma defesa política, negando os fundos e minimizando a relação com as Farc. A cúpula da ABIN, que fez gestão de crise institucional, desqualificação de documentos e proteção do Lula, no caso aqui do Executivo. E os agentes de inteligência, que fizeram defesa do trabalho técnico, confirmação de rastros e frustração com o arquivamento. Ou seja, eles ficaram bem tristes, porque eles estavam com tudo comprovado. Se essa doação existiu, o que eu não acredito, ela não foi feita ao PT, mas a indivíduos que se dizem ligados ao partido. E se eles forem identificados, serão expulsos, disse Aloysio Mercadante, líder do governo. Se essa doação existiu, eu não acredito. Eles não negaram peremptoriamente. E aí ele disse, se ela existiu, foi feita, não foi para o PT, não. Foi para pessoas que se dizem ligados ao PT. Aí o deputado Paulo Rocha, do PT, disse à época, os encontros com o padre Medina fazem parte de uma tentativa por parte das Farc de estabelecer uma representação diplomática no Brasil. Encontros podem ter existido, disse o Paulo Rocha, do PT à época. Mas não há nenhuma relação política e financeira. Então, os encontros podem ter acontecido, mas não tem relação política e financeira. A relação do PT com as Farc ocorre desde a década de 90, com a criação do Foro de São Paulo. E eles tentaram isolar o tal do padre Medina, dizendo que ele era alguém que estava buscando diplomacia. As Farc, por acaso, é um país? Ou melhor, eles são um país, porque é Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Eles são um país? Representam alguma nação? Não. Então vamos à narrativa que foi criada tanto em março quanto abril de 2005. Em 16 de março, em reunião fechada no Congresso, o GSI, General Jorge Félix, gravem esse nome, e a direção da ABIN confirmam a existência de um documento interno registrando a promessa de doação. Entenda bem, nós temos um general que estava no GSI do Lula em 2005. O Lula estava ali com 3 anos já de presidente. Em 16 de março, ele confirmou a existência de um documento interno. Ele não disse se o documento falava a verdade ou não, mas ele confirmou a existência de um documento interno, coisa que o PT estava dizendo que não existia. Um dia depois, menos de 24 horas, em audiência pública, a cúpula muda o tom. Afirma que os documentos carecem de idoneidade, são inconclusivos e foram sumariamente arquivados. No mês seguinte, a direção da agência altera a versão novamente, declarando que os papéis publicados eram inteiramente forjados e que a BIM tinha sido usada. A BIM foi usada. Isso aqui soa familiar para vocês? Soa familiar? Olha o que aconteceu. O general Félix disse, não há idoneidade, não há confirmação e, portanto, a documentação foi arquivada por não merecer crédito. Então, vocês acham que os generais, eles são canalhas só a partir de 2022? Não. Já naquela época, o general Félix estava protegendo o PT e as Farc. Quem é aluno do Olavo? Quem acompanhava o True Outspeak do professor Olavo sabe isso aqui de trás para frente. Eu estou aqui para falar com quem não é aluno do Olavo. Eu estou aqui para falar com quem não acompanhou o professor Olavo. Eu estou aqui para falar com quem não acompanhava o programa do True Outspeak do professor Olavo. E aí, os documentos eram considerados importantes e marcados como secretos. Mais de 20 relatórios produzidos, 3 memoriais completos, estruturados, e foram todos eles redigidos diretamente no gabinete do diretor de inteligência para evitar vazamentos.
A investigação parou quando o PT ganhou as eleições e eu saí da ABIN, disse o Coronel Ferreira. Então, só para vocês lembrarem quem é o Coronel Ferreira, vou voltar aqui. O Coronel Ferreira disse: não podemos afirmar que o dinheiro era da guerrilha mesmo, eram indícios fortes, mas a investigação parou. Então, esse Coronel Ferreira, quando o PT ganhou as eleições, as investigações da ABIN pararam e ele decidiu sair da ABIN. Aí começa. Olha como é que tudo foi feito à época. Doação de 5 milhões, o PT nega categoricamente qualquer repasse financeiro. A ABIN afirma que não tinha provas, que os dados eram inconsistentes. E aí, a promessa ouvida e confirmada, $1 milhão foram rastreados via ordem de pagamento. Contradição, tanto da ABIN, da cúpula da ABIN, do Lula, quanto do próprio PT. O PT, sobre a veracidade dos documentos, disse que a versão oficial de que não há provas. A ABIN desqualifica como rascunhos sem valor ou forjados. Os documentos eram autênticos, altamente sigilosos, validados por múltiplos relatórios. A natureza do encontro. O PT disse que pode ser que o encontro tenha acontecido. Disse que o documento, o encontro era de caráter estritamente político e diplomático. A ABIN disse que o acompanhamento de rotina de estrangeiros era o que fazia com que o Medina estivesse sendo acompanhado, quando, na verdade, tudo foi comprovado depois como uma operação coordenada de financiamento eleitoral paralela. A máscara diplomática versus a realidade operacional. Políticos brasileiros justificaram as reuniões como tentativas de repressão diplomática por parte das Farc, acolhendo o padre Olivério Medina como embaixador, inclusive concedendo-lhe status de refugiado do Brasil em 2006. Isso mesmo, meus caros. A mesma galera que me chama de foragido estava ajudando o padre Olivério Medina a fugir da justiça colombiana, enquanto as Farc estavam sendo caçadas como ratos que são, quando a Colômbia ainda respirava. Eu vou mostrar uma foto para vocês. Primeiro eu quero mostrar essa matéria que foi tirada do ar. Vocês estão vendo aí na tela? Essa matéria é do PSTU. Se tem um partido de esquerda brabo, é o PSTU. Eles não usam nenhuma máscara. Eles fizeram comitês pela libertação de Olivério Medina e fizeram atos. Eu vou ler o texto para vocês. A campanha pela libertação do padre colombiano Francisco Antônio Cadenas Colaços, ou Collaços, conhecido como padre Olivério Medina, tem crescido em diversas cidades brasileiras. Gente, quem ouviu falar de campanha em favor do padre Olivério Medina? Depois da formação dos comitês, atos e atividades estão sendo marcados para exigir de Lula que liberte o padre e não o extradite para a Colômbia, onde poderia ser morto pelo governo assassino de Álvaro Uribe, como os 4.000 sindicalistas assassinados entre 82 e 2004. Olivério, ligado às Farc, foi preso pela Polícia Federal no dia 24 de agosto. De que ano? 2005. Mas o governo Lula, até o momento, segue ignorando o fato de Olivério residir no Brasil desde 97 e contar com um visto permanente em nosso país. A possível extradição de Olivério está sendo coordenada por diversas entidades internacionais, como a Associação das Mães da Praça de Maio, da Argentina, que enviou uma carta a Lula, onde avisa que, se você entregar o padre Olivério, se converterá em cúmplice dos paramilitares colombianos que querem assassiná-lo. Aí tá ali os comitês. Dia 11, teve comitê na Cinelândia, no Rio de Janeiro. 11 de outubro. Aí no dia 14 de outubro, teve ato político pela libertação do padre Olivério Medina contra a extradição no auditório do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, o APOESP. Depois, no dia 17 de outubro, teve ato político pela libertação e contra a extradição na Associação Brasileira de Imprensa, no Rio de Janeiro. Essa matéria ela foi retirada do ar e vocês só estão vendo essa matéria porque ela está no site Wayback Machine, que eu utilizo muito
é onde você pode capturar matérias que são apagadas por sites.